Fala galera, aqui quem fala é Levi Maia do canal A Teologia de Deus. Hoje nesse vídeo, no primeiro vídeo do canal, vamos falar sobre quem é Jesus Cristo, quem é o Messias, quem é aquele que seria o Rei dos Judeus, ou conhecido também como o Rei da Eternidade. Quem é esse Filho do Deus vivo que veio ao mundo para nos salvar e nos libertar dos pecados? Ou seja, salvando os pecadores, ajudando os necessitados. Quem é esse cara? Como que ele revolucionou a história cristã? Vamos lá. Jesus Cristo nasceu na cidade de Belém, concedido pelo Espírito Santo, segunda pessoa da Trindade de Deus, da Trindade Santíssima do Senhor, e que Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, que pelo seu nascimento, ele seria retratado como descendente do rei Davi. Ou seja, Jesus é descendente do rei Davi por parte de Maria e também por parte de José. O dia antes de Jesus nascer na manjedoura, José teve um sonho do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel disse que ele daria o nome de Jesus, que ele seria o Salvador da humanidade. Então, José, percebendo isso, abraçou essa promessa, porque naquela época ele era noivo de Maria, e Maria estava ali com alguns probleminhas, né? Com os problemas pessoais dela. Mas quando ela percebeu que o seu filho seria o salvador da humanidade, ela ficou feliz, animada. E foi algo espetacular. Jesus nasceu no ano 6 a.C., provavelmente, porque ninguém se sabe ao certo o seu nascimento, é uma incógnita. 25 de dezembro é comemorado o dia do nascimento do Deus Sol para os romanos. Mas isso foi construído pela Igreja Católica quando, acho que esse nome do Papa é Giúlio, alguma coisa do tipo. Ele colocou ali o nascimento de Jesus com 25 de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo. A gente sabe muito bem que Jesus, ele veio por causa das suas profecias, ele veio pela palavra, ele veio para anunciar o evangelho, como está descrito em Isaías capítulo 9. Se você quiser ler Isaías capítulo 9, fala que Jesus é o filho de Davi que reinaria eternamente, ou seja, ele reina eternamente, né? Mas aí o que acontece? Continuando por aqui, quando Jesus nasceu, o rei Herodes, ele chamou os 3 magos, Herodes o Grande, tá? E que desde o 4 a.C., Herodes Antipas, né, havia assumido o lugar de seu pai, o Grande. Não confunda os Herodes, porque são vários Herodes, né? Tem o Herodes Antipas e tem o Herodes o Grande, que ele morre quando Jesus nasce, muito depois disto, porque Herodes, ele estava curioso sobre o nascimento de Jesus, né? E tal. E aí ele chamou os 3 magos para ir para lá para vê-lo. Ou seja, porque eu quero conhecer esse cara. Eu vou trazer ele aqui que eu quero conhecer. Só que Herodes queria matar o Jesus, né? Porque ele não acreditava que ele, o Filho de Deus, iria ao mundo para salvar a humanidade, né? E aí, os 3 magos, eles não obedeceram o que o rei Herodes pediu. É claro que eles foram para a manjedoura. Mas aí eles, digamos que não obedeceram os ordens, eu falo diretamente. Eles foram seguindo a estrela de Belém, e os anjos louvavam e cantavam o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, que isso afetou muito Herodes, Herodes enviou seus soldados para matar o garoto. Só que José e Maria levaram Jesus para o Egito, onde Jesus ele ficou lá durante muito tempo
E quando Herodes morre, aos 12 anos, Jesus vai para Nazaré. Ou seja, ele cria Nazaré e na Galileia. E aí Jesus, ele volta para Jerusalém, onde é comemorada a Páscoa judaica. E aí, nesse dia, Jesus, ele estava no templo conversando com os sacerdotes e muitos o admiravam pela sua inteligência, já que Jesus é considerado como um dos homens mais inteligentes do planeta Terra. Eu sei que isso pode ser equívoco para os ateus, superando Albert Einstein ou Friedrich Nietzsche, mas Jesus revolucionou a história da humanidade e muito mais. Continuando. É incerto a infância de Jesus, pelos locais que ele havia se mudado, né? Pela imigração que Jesus fez junto com Maria e com José. Eu fico tão feliz quando falo de Jesus, porque Jesus é um ser de tanto amor, né? De tanta alegria, de tanta paz. E aí a gente percebe que Cristo, ele mudando de cidade em cidade, né? De Nazaré para Galiléia, de Galiléia para Jerusalém, ou seja, ele foi para Jerusalém todos os anos para a Páscoa. E Jesus sempre foi criado em Nazaré. Ele foi criado em Nazaré, mas ele se mudou para Jerusalém por causa da Páscoa, beleza? Quando Jesus tinha 20 anos, ele se tornou carpinteiro, trabalhando para José, seu pai. E Jesus trabalhava, e muito. Ele, né, Jesus, ele tinha esse trabalho de carpinteiro. Só que Jesus tinha o chamado de Deus de pregar e anunciar o evangelho. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus é retratado como aquele que viria para salvar os pecadores. Aquele que salvaria a humanidade e derrotaria Satanás. Porque Jesus, ele veio com o propósito de salvar a humanidade, né? Jesus, quando ele teve em torno de 30 anos, ou 29, se eu não estiver enganado, ele começou seu ministério, durando assim 3 anos e meio. Como começou isso? Primeiramente, vamos para o seu batismo. João Batista, primo de Jesus, mais velho, né? Eu falo humanamente falando. Ele havia anunciado que Jesus, ele seria aquele que seria concebido do Espírito Santo, né? Seria recebido pelo Espírito Santo e tal. Toda aquela conversa ali do amor de Jesus, falava sobre Jesus. E aí Jesus foi batizado pelo João Batista. E aí, depois disso, ele passou 40 dias no deserto, onde ele foi sem comer e sem beber, e foi tentado pelo Satanás, o ex-Lúcifer. Depois eu vou falar sobre quem é Lúcifer aqui no canal, tá certo? E aí, depois disso, quando Jesus, ele derrotou Satanás pelas palavras, aí Jesus, ele andou ali e começou a fazer seus primeiros milagres. O vinho, né? Teve aquele milagre do Lázaro. E os seus seguidores, é claro. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, Lucas, tem Marcos, tem... Porque são vários apóstolos, aí eu me confundo todos. Mas os 3 seguidores que mais seguiu Jesus, que eram assim, pertinho mesmo, era Pedro, Tiago e João, tá? Apesar que João é considerado um dos mais amados de Jesus. Depois desses 3 anos, Jesus, ele estava na ceia e Judas Iscariotes, o traidor, traiu Jesus, né? Beijou Jesus. Ele entregou 30 moedas de prata para Caifás e os sacerdotes, para os sacerdotes. E entregou Jesus para os sacerdotes. Jesus foi humilhado, cuspido, quebraram a cara dele, fizeram muitas maldades com Jesus.
E Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, que era o governador da Judeia. E aí ele disse, o cara não tem crime nenhum. Jesus, ele é um cara assim, sabe? O cara não tem crime, não tem como acusá-lo ele. Só que aí levaram para o Herodes, o filho do Herodes o Grande, o mesmo que matou João Batista. Mandou matar, né? Porque a esposa dele era doida da Silva e influenciou ele a fazer isso. Mas aí, Jesus ele retornou para Pôncio Pilatos e Pôncio Pilatos foi e castigou ele, né? Mandando ele assim, castigando tal, chicoteadas, chicote de aço, né? Que é aquelas que tiram assim as costas. Ai, é horrível, horrível. É triste pra você saber. Aí depois, Jesus ele foi crucificado e foi morto. Olha, teoricamente, eu acho que foi 32 depois de Cristo que Jesus morreu, tá? Mas Jesus ressuscitou no terceiro dia. E quem foi as pessoas que foram ver Jesus as primeiras vezes ressuscitado, né? Quando Jesus ressuscitou, foram as mulheres. Jesus não veio só para os homens, e sim pelas mulheres, as mais defesas. Porque naquela época as mulheres tinham problemas ali com seus maridos, né? Porque existia muito machismo naquela época e Jesus não é feminista, mas Jesus ele defendia as mulheres, tanto os homens também quanto as mulheres, mas ele defendia aquelas mais indefesas, tanto prostitutas, tanto adúlteras. Que Jesus ele amava todas as pessoas. Ele é extraordinário. E aí Jesus ele percebendo isso, né, que Pedro havia traído ele 3 vezes, que Jesus havia falado isso. Jesus ele disse a Pedro que se tu me amas, Pedro. Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E só isso 3 vezes. E Pedro ficou assim, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu agora entendo o que o Senhor quer de mim. É porque Pedro, da cabeça dele, estava muito confuso, né? Devido à traição, que não foi traição, né? Foi tipo basicamente traição, mas foi diferente, né? Essa traição aí do Pedro. Mas Pedro se arrependeu. Judas se enforcou. E Jesus, hoje em dia, está nos céus. Jesus foi arrebatado. Arrebatador. Foi levado até os céus. Eu tô doido aqui da Silva. E os discípulos de Jesus ficaram olhando. E os anjos desceram e falaram, o Filho do Homem vai vir da mesma maneira como ele subiu. E aí, finalizamos a história de Jesus. É porque assim, os milagres deles são vários. Eu posso trazer os milagres deles aqui no canal, se você quiser. Mas aí vai demorar um pouquinho, né? Porque a gente precisa, né, conhecer primeiro os personagens. Então essa foi a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um líder religioso, fundou o cristianismo, foi importante para a história da humanidade, influenciou os seus discípulos a se tornarem apóstolos, né? Um dos seus apóstolos que foram o que mais agregou o cristianismo foi o apóstolo Paulo, que ele escreveu mais de 13 cartas. No vídeo eu vou fazer a origem do apóstolo Paulo. Fiquem tranquilos. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Um beijo, forte abraço e até a próxima. Valeu!